Mais uma vez, povo de Deus, bom dia. Bom dia em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa canção fala que nós vamos plantar e colher, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo segunda-feira. Por isso que eu sempre tenho colocado ela segunda-feira. Porque nós temos que lutar e também vencer, né? Plantar e colher é o nosso objetivo. Mas eu quero deixar uma palavra para você. 3 textos da Bíblia Sagrada que são conhecidos. Não tem nada de novidade nesses textos, mas a revelação que Deus me deu é importante. Tem coisas, irmão, que para nós parece ser impossível, mas não são. E às vezes muitas pessoas desistem do seu objetivo exatamente por pensar que é impossível aquilo. Não sei se você conhece, se você seja essa pessoa. Se você for essa pessoa, está na hora de você retomar a sua caminhada, o seu objetivo. Porque tem coisas que parecem ser impossível, mas não são. Deus, ele não é injusto, meu irmão. Jamais Deus ele vai colocar o impossível nas suas mãos, porque Ele sabe que eu e você, a gente não vai dar conta de fazer, não é? A medicina humana, nem o médico mais estudado, mais especialista desse mundo, eles dão conta de fazer o impossível. Dão? Claro que não. Para você ver, né? Quando o médico ele desengana uma pessoa, eu acredito que tem médico que até fica meio contrariado, chateado, porque o trabalho do médico é salvar. E às vezes quando o médico não consegue, tem médico que acredita que fica chateado. Eles até falam, manda o paciente embora para morrer em casa, porque não tem mais jeito. Ou senão eles mandam o paciente, quando está com câncer, lá para o hospital da 20. Você sabe que quando uma pessoa vai para lá, ela vai para lá para morrer. Não sei se você sabe disso, mas quando o ser humano vai para o hospital da 20, se não for a mão de Deus, certamente ele vai para lá para morrer, né? É que nem aquele rapaz que eu fiz o casamento dele. Eu fiz o casamento dele numa semana, na outra semana ele faleceu. Por quê? Porque ele já estava em fase terminal. Então, meu irmão, o impossível não pertence a nós, pertence a Deus. Mas tem coisas que na nossa vida não é impossível. E se você insistir, você vai perceber que não é. Por exemplo, olha o que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 39. É uma palavra conhecida, fala sobre a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, né? E Jesus ele fez um pedido para eles. João capítulo 11, versículo 39. É uma palavra que a gente já conhece, né? Não vou contar a história de Lázaro, que a gente já conhece a história do Lázaro. Mas Jesus fez um pedido para eles, que se você for olhar pela lógica humana, parece algo impossível, mas não foi, tanto que eles conseguiram fazer, né? É o espírito que eu quero passar para você nessa manhã. Deus ele sabe por que trouxe essa palavra. Tem coisas que parecem impossível para nós, mas não é.
Se você lutar e insistir mais um pouco, você vai ver que não é. Acharam? João capítulo 11, versículo 39. Diz assim: E disse, pois, Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, pois já está de 4 dias. Mas eu quero só o comecinho do 39. O que Jesus pediu para eles mesmo? Tirar a pedra. Mas nós não estamos falando de uma pedrinha pequena, meu irmão. Naquela época, as pessoas não eram enterradas, eram colocadas em sepulcros, né? E para o corpo, para o fedor do corpo, o odor do corpo não vazar, né? Porque o corpo iria se decompor, iria apodrecer, né? Isso mata, quebra tudo o que as pessoas falam, que a terra é que come o corpo. Não é a terra que come, a terra não come nada, mas são os vermes que tem nela, né? Então, mesmo o corpo não estando enterrado, ele vai apodrecer, vai se decompor, os vermes vão se apossar dele, porque a própria bactéria do corpo é que come o corpo. Sabia disso? As próprias bactérias que tem no nosso corpo, que quando a gente está vivo, ela nos ajuda, quando a gente morre, são elas que comem. Né? Então o Lázaro, ele iria se decompor. Na verdade, depois de 4 dias ele já estava fedendo, né? E eles colocavam na porta do sepulcro uma pedra. Para quê? Para fechar. Então dá para você ter uma base que não era uma pedrinha pequena. Era uma pedra grande, meu irmão. Era uma pedra enorme. Era uma pedra que devia ser não sei quantas toneladas. Mas engraçado, você viu o que Jesus pediu para eles fazer? Tira a pedra. Eu acredito que não foi fácil, né? Acredito que não foi somente um homem que conseguiu tirar a pedra, porque era uma pedra pesada. Eles deveriam ter se esforçado, um pega de um lado, um pega do outro, né? E a Bíblia diz que eles arrancaram a pedra. Parecia algo impossível, mas não era, meu irmão. E às vezes tem coisas que Deus nos pede que parece impossível, mas não é, irmão. Deus não vai pedir para você algo impossível, não, irmão. Fique em paz. Deus nunca vai pedir para você algo que você não consegue fazer. Deus não é assim não, meu irmão. Ah, ministro, mas se Deus não pede o impossível, por que Deus me pede para perdoar fulano de tal? Porque não é impossível. Se você pedir a ajuda do Espírito Santo, você consegue. Não é impossível. Ah, ministro, mas Deus não me pede o impossível, por que Ele me pediu para fazer tal coisa? Porque não é impossível. Se você pedir a ajuda do Espírito Santo, não é impossível. O que falta na vida de muitas pessoas é uma coisa chamada esforço. Tem gente que nem tenta fazer, ela já acha difícil. Tem gente que nem tenta, ela nem tenta, né? Ela já começa a achar que é difícil, que não vai conseguir, que não vai dar conta. Mas se a pessoa se esforçar, ela vai ver que ela dá conta, meu irmão. Não é impossível. Tem gente que fala assim: ah, ministro, é impossível um mendigo
se tornar uma pessoa bem-sucedida. Quem disse isso? Não é impossível, não. Se ele se esforçar, ele consegue. Tanto que a gente conhece um cidadão na cidade de Barretos. Você já deve ter visto ele na televisão. Aquele rapaz que andava como mendigo, né? Não sei se você conhece ele. Mas a minha esposa fala que vira e mexe, quando ele era mendigo, ele ia lá na sede pedir oração, todo, cheirando mal. A minha esposa fala isso, o short caindo lá embaixo, bêbado. E a minha esposa fala que ele passava lá na sede, deixava o nome dele no caderno da oração e falava para ela, falava assim: ora por mim. E esses dias eu vi a reportagem dele. Uma igreja, a igreja batista, se eu não estou enganado, acho que é batista mesmo, usada pelo Espírito Santo, por Deus, recuperou ele, deu casa para ele, deu trabalho para ele. Hoje o rapaz está outra pessoa. Era impossível? Não era, meu irmão. Tem coisas que parecem possível, mas não são. O problema de muitas pessoas é a falta de esforço para a pessoa conseguir aquilo. Porque se a pessoa ela se esforçar verdadeiramente, se a pessoa lutar verdadeiramente, ela vai conseguir. Ela vai dar conta. Quantos testemunhos de pessoas que outrora estavam no fundo do poço, não aparentemente parecia que não ia dar nada, em nada, mas a pessoa insistiu, lutou e conseguiu. Por quê, meu irmão? Porque ela se esforçou. Aquela pedra que tiraram do túmulo de Lázaro, te garanto que não foi fácil, mas Jesus sabia que eles iam dar conta. Meu irmão, preste atenção, Deus ele sabe que você consegue. O problema é que às vezes muitas pessoas não se despertou para isso. Tem muitas pessoas que ela prefere 1000 vezes ficar falando que ela é uma coitadinha, que ela não é capaz, que ela não consegue, do que ela arregaçar a manga e lutar. Tem gente que prefere 1000 vezes ficar se fazendo de vítima. Eu não consigo, eu não dou conta. Não dá porque não quer, porque não se esforça, irmão. É que nem a pessoa que fuma e fala assim: eu não consigo, é difícil. Não é nada. Parece que é, mas não é não. Porque se a pessoa insistir e lutar, meu irmão, ela consegue. Sabe o que eu acho engraçado? Que quando a pessoa pega uma doença grave, ela para de fumar rapidinho, para. Por quê? Porque ela tem medo de morrer. Mas engraçado, por que não tentou antes, quando estava boa, sã? Irmão, tem gente que fala assim: é difícil de eu largar de tal coisa. Não é não. Se a pessoa tiver força de vontade, se esforçar, ela consegue. E Deus acredita em você, meu irmão. Só que a pessoa que tem que acreditar em si própria. Amém, povo de Deus? A pessoa que tem que acreditar que ela consegue. E você consegue, irmão. Tem coisas que parecem, aos seus olhos, vão parecer impossível, mas não é não. Se você pedir a direção de Deus e insistir, você vai ver que não é. Amém? Outra pessoa, lá em Marcos, capítulo 10,
Versículo 49 fala sobre o Bartimeu. Nós conhecemos ele muito. Bartimeu é o cego mais famoso da Bíblia, né? E tem uma parte aqui que me chama bastante atenção também. Às vezes tem pessoas que preferem 1000 vezes ficar se escorando na sua dificuldade, dizendo que ela não dá conta, do que ela lutar e conseguir. Sabe o que é, ministro? A culpa é de fulano de tal? Não, meu irmão. A culpa do sofrimento da pessoa é dela mesma. Não é culpa de ninguém, não. A culpa da pessoa viver uma vida miserável é dela mesma. Porque todos nós temos capacidade. Nenhum ser humano nasceu incapacitado, meu querido irmãozinho. Sabia disso ou não? Deus, ele quando criou o ser humano, o único ser vivo na face da terra que tem capacidade de pensar, tomar decisões próprias, somos nós. É você que decide, meu irmão, o que vai ser da tua vida. É você. Deus colocou essa responsabilidade nas suas mãos. Para você ver uma coisa, nós temos grandes invenções hoje em dia. Temos ou não temos? O celular que você usa, que hoje parece que faz parte do ser humano hoje em dia, o tal do celular, né? É algo que é o companheiro do ser humano. Quem que inventou o celular? Será que foi alguém extraterrestre? O que você acha? Quem inventou o celular foi alguém super dotado? Não, irmão. Quem inventou o celular foi um comedor de arroz e feijão que nem eu e você. Mas como é que ele conseguiu? Porque ele lutou, se esforçou, irmão. Acompanha para você ver. Eu não sei se você gosta de história, mas acompanha para você ver a história das grandes marcas que a gente tem hoje, que a gente usa bastante. Aparentemente parecia impossível de conseguir. Mas eles lutaram e fizeram o quê? E conseguiram. Preste atenção para você ver. Aos olhos humanos, parece, olha aqui para mim, aparentemente tem coisas que para o ser humano parece difícil. Por exemplo, há uns anos atrás, na minha época, nos anos 90, quem imaginaria, meu irmão, que a pessoa iria inventar um aparelho que você iria conversar com a pessoa lá do outro lado do mundo sem precisar de fio? Você imaginaria isso? É algo que aparentemente parece algo inexplicável, sim ou não? Hoje cedo eu estava pesquisando a Bíblia no Google. Eu não sei se você tem esse Google no seu celular, que chama Google Assistente. Ele fala, Bíblia tal. Aí ele fala. Há uns anos atrás, isso parecia algo que inexplicável, meu irmão. Quem ia imaginar? Quem iria imaginar que fosse existir carros elétricos? Já estão fabricando.
Você consegue entender? Aparentemente parece algo impossível, né? Sim ou não? Você fazer uma chamada de vídeo e a pessoa vê você dentro do celular, lá do outro lado do mundo, como se a pessoa estivesse aqui. Aparentemente é algo impossível? Sim ou não? Mas conseguiram fazer, porque não é impossível, meu irmão. Deus deu a capacidade para um ser humano inventar esse aparelho, e nós estamos nos preparando para a tecnologia 5G. Sabia disso? Já ouviu falar? Que os aparelhos mais novos, eles vão vir mais sofisticados. Se o celular que a gente tem já faz o que a gente vê, imagina a tecnologia 5G. Vai vir com a tecnologia chamada holograma. Você já ouviu falar nisso? Não? Sabe o que é um holograma? É você materializar uma pessoa na sua frente como se ela estivesse aqui. Ministro, mas como pode? Vai existir futuramente. É verdade, irmão. Por exemplo, eu faço uma chamada de vídeo lá para a casa da minha tia, que mora perto de Jundiaí. O celular vai ser capaz de materializar a minha tia aqui, como se ela estivesse aqui. Parece absurdo, não parece? Mas isso já existe em alguns países, e futuramente vai vir para o Brasil. Você já pensou? Você já pensou você dirigir um carro e o carro falar com você? Ministro, o senhor está inventando? Não, eu estou falando sério, irmão. Eu estou sendo sincero. Não ando assistindo muito do desenho, não. É sério isso. Abre a internet para você ver, pesquisa para você ver. O carro que vai falar, ele vai dirigir sozinho. Ele vê que quando a pessoa está com sono, ele mesmo para. Ele não vai deixar a pessoa avançar o sinal, por mais que a pessoa queira. São carros inteligentes, são inteligências artificiais. A tecnologia 5G vai trazer tudo isso. É verdade. Parece algo absurdo, sim ou não? Parece algo impossível, não é? Mas já vão inventar isso. Tem alguns países que já tem isso. Mas por quê? Porque Deus deu a inteligência para alguém inventar isso. A pessoa se esforçou e conseguiu, irmão. É o que eu quero que você entenda. Tem coisas que parecem difícil, que parece impossível você conseguir, mas não são. O problema de muitos seres humanos é a falta de esforço. A pessoa, ela nem tenta, ela já começa a falar que não consegue, que não vai dar conta. Oh, meu querido irmão, olha o que a Bíblia diz, Marcos sim, Marcos 10, 49, é Marcos sim. O Bartimeu, aparentemente, sendo cego, parecia impossível ele se levantar e ir aonde Jesus estava, não era? Você já imaginou um cego no meio de uma multidão? E apalpa um e apalpa outro. Desculpa aí, deixa eu passar. Opa. Mas não era impossível. Tanto que o cego Bartimeu, ele se esforçou e conseguiu. Diz assim, ó, acharam? Marcos 10, 49. Diz assim, ó. E Jesus fez o quê? O mandou chamar. E lhe disseram: tem de bom ânimo, pois ele te chama. E a Bíblia diz que o cego, ele se levantou e foi. Irmão, preste atenção. Jesus não sabia que aquele homem era cego? E por que Jesus não foi lá onde ele estava?
Por que Jesus não foi lá pegar na mão dele e falou: vem cá? Porque tem coisas que somos nós que temos que fazer, irmão. Por mais que pareça impossível, mas não é. E se você lutar, você perseverar, você insistir, você vai ver que você consegue. Você vai ver que você é capaz. Ah, meu querido irmão, se eu fosse dar ouvido às pessoas que falaram para mim que eu não ia conseguir certas coisas, que eu não ia dar conta, se eu fosse dar ouvido, eu estaria um coitadinho dentro de casa. Se eu tivesse dado ouvido. Aquelas pessoas que falaram para mim: não, mas você é deficiente visual, você não vai conseguir. Se eu fosse dar ouvido, irmão. Infelizmente, de dentro da minha própria casa, se eu fosse dar ouvidos, hoje eu estaria um coitadinho, um inválido, né? Mas graças a Deus eu não dei ouvidos. Eu brinquei com a minha esposa, né? Eu falei assim para ela: eu só não dirijo avião porque não me ensinaram ainda. É claro que eu não posso ter carta, né, irmão? Mas eu dirijo carro, dirijo moto. Como assim? Sim, irmão. Nunca bati. Mas se eu fosse dar ouvidos, né? Você não consegue, você não pode, não, porque você não dá conta, né? É o que eu quero que você entenda, irmão. Tem coisas que parecem ser impossível, só parece, mas se você lutar, você se esforçar, você vai ver que você consegue. Amém? Até isso eu já arrisquei fazer, né, irmão? Claro que eu não faço, não sou doido, né? Eu conheço as minhas limitações também, mas até isso eu já tentei fazer. Mas é o que eu quero que você entenda, irmão. Tem coisas que Deus coloca nas suas mãos, que Ele sabe que se você se esforçar, você consegue. Mas tem gente que prefere 1000 vezes ficar falando, né? Eu não posso, eu não consigo, é impossível, eu não dou conta. Não dá porque a pessoa não quer. Porque se a pessoa insistir, ela consegue, ela dá conta sim. Amém? Jesus sabia que o Bartimeu era cego, irmão. E não foi maldade que Jesus fez com ele quando mandou chamar ele. Não foi, meu irmão. Jesus mandou chamar ele porque Jesus sabia que ele era capaz, mesmo sendo cego. Mas Jesus sabia que se ele se esforçasse, se levantasse, ele conseguiria. Deus sabe que você é capaz, meu irmão, mas é você que tem que despertar. Para quê? Para isso. Amém? Eu já vi muito cego, irmão, tocando, sabe? Eu conheço 2 moças que cantam, tocam teclado, violão, e são cegas. Eu conheço uma moça que é cega e opera computador. Eu conheço um rapaz que é cego e é formado em psicologia. Por quê? Porque tem coisas que parecem ser, mas não é impossível. Tem coisas que a pessoa pensa que é impossível, mas não é. Se ela tiver força de vontade e se esforçar, ela consegue. Você consegue. Amém? Lá no Evangelho de Marcos também, ainda, só para a gente encerrar essa reflexão, essa mensagem. Marcos capítulo
2, agora, no capítulo 2, agora, versículo 4, é uma palavra conhecida também, que fala sobre aquele homem que foi carregado em cima de uma cama. Engraçado que naquela época não tinha guindaste, naquela época não tinha escada, acredito eu que não. Naquela época não tinha carro. A Bíblia diz que aquele homem foi trazido a pé. Imagina um homem carregado por 4 pessoas a pé. E a viagem, né, nessa época, tinha viagem que era feita a pé, irmão. E tem gente que o ônibus para na porta da igreja, a pessoa já acha difícil, né? E eles trouxeram o homem, o paralítico. Esses eram amigos mesmo, né? Eram 4 amigos. E hoje, infelizmente, é minoria se achar um amigo assim, né? No momento difícil que está do seu lado, né? E a Bíblia diz que eles trouxeram o homem. Só que a casa onde eles chegaram estava lotada. É algo que parecia impossível, mas não era. Se isso acontecesse nos dias de hoje, né? Está lotado, né? Não vou voltar para casa. Ministro, não tem vaga lá não, e vou voltar para casa. Parece impossível, mas não é. Por que será que uns conseguem e outros não? Porque enquanto tem uns que estão se lamentando, pondo obstáculo, outros estão lutando. Que nem no paralítico do tanque de Betesda, né? Enquanto ele estava tentando entrar, os outros estavam entrando. Por quê, irmão? Tinha mais enfermo lá, tinha mais pessoas lá doentes. Por que ele era o único que não conseguiu? Engraçado que os outros deram um jeito, né? Senhor, enquanto eu estou tentando entrar, outro vem e passa à minha frente. Mas como é que os outros conseguiu? Tem gente que é assim: ministro, eu estou há 10 anos na igreja, e a irmã Chiquinha lá tem 1 ano só e já prosperou. Irmão, por quê? Tem gente que acha que tempo de igreja prospera, né? Vai resolver alguma coisa. Não resolve não, irmão. Se você não for uma pessoa insistente, lutadora, batalhadora, que se esforça, outro vai passar à sua frente. Não para me engrandecer, mas tem obreiros que são mais velhos do que eu na Igreja da Graça, e até hoje não abre um culto. É porque eu sou melhor do que eles? Lógico que não. Mas é porque, graças a Deus, eu me esforço, meu irmão. Eu luto. Eu sou uma pessoa que, enquanto eu não consigo o que eu quero, eu sou chato. Enquanto eu não consigo, eu não paro. Parece uma coisa boba, né? Meu irmão estava vendendo um aparelho de som, e eu não tinha, na época, como dar o dinheiro à vista para ele. Ele estava pedindo um preço caro, e eu não tinha dinheiro. Só que eu fui tão obcecado, no bom sentido, obstinado. Falei: não, eu vou ficar com esse som vai ser meu. Aí eu falando com ele, não, faz assim para mim. Não, eu não posso, estou precisando do dinheiro à vista. Não, faz assim para mim. Não, eu não posso. Faz assim para mim. Não, não posso. Até que ele conseguiu, até que ele fez. Fala: tá bom, vai, eu faço. Eu não estou usando mesmo. Mas já pensou se eu paro? Tá bom, deixa quieto. Não, irmão, quando eu quero um negócio, eu vou até o fim. Só se eu ver que aquilo lá é impossível de conseguir, mas
Se eu ver que é possível, meu querido irmão, pensa numa pessoa chata para conseguir as coisas. Prazer, sou eu. Eu sou, quando eu quero uma coisa, eu sou obstinado, meu irmão. Sabe, eu insisto, porque eu sei que se a gente insistir, a gente consegue, meu irmão. A gente dá conta. Só não dá conta a pessoa que fica se lamentando, porque eu não consigo, porque eu não posso. Para com isso, meu irmão. Enquanto tem uns chorando, tem outros vendendo lenço. É verdade. Acharam aí? Para a gente encerrar a mensagem. Isso. Diz assim, e não puderam se aproximar-se dele por causa da multidão. E removendo parte da cobertura, do telhado, não sei como está na sua, desceram, pois, o homem através do telhado, aonde Jesus estava, e desceram o quê? O leito. A Bíblia diz que desceram o paralítico aonde Jesus estava. Não sei como está na sua, mas parecia algo impossível, Já pensou? A pessoa passar um paralítico por cima de um telhado? E naquela época não tinha recurso que nem a gente tem hoje. Parecia algo impossível, mas não era, meu irmão. Tanto que esse homem entrou paralítico e voltou. No versículo 5 a Bíblia diz que Jesus viu a fé dele. Ele deixou de ser paralítico e voltou o quê? Curado. Ele entrou carregado na cama e voltou carregando a cama. Agora, já pensou se ele desistisse? Deixa quieto, outra hora eu volto, quando tiver mais vazio, O brasileiro, eu vou te falar, não, acho que não é o brasileiro, não, é o ser humano. Tem gente que gosta sempre do negócio mais fácil, tiver mais vazio, E talvez a pessoa perde uma grande oportunidade. Porque se você sabia, meu irmão, que as oportunidades de Deus estão escondidas atrás de uma dificuldade, de um esforço que você vai ter. Lembra do Davi? O que tinha a ver o Davi com a guerra? Mas a Bíblia diz que um determinado dia o seu pai falou para ele: Davi, leva uma marmita para os seus irmãos. Davi não tinha nada a ver com aquilo tudo. Parece ser coincidência, Mas a Bíblia diz que Davi, levando a marmita para os seus irmãos lá, a comida para eles, ele viu quem? O Golias. Era a oportunidade de quem? De Deus. E parecia algo impossível, um simples garotinho derrubar um gigante. Mas o Davi se esforçou. E com a força de quem? De Deus. Davi fez o possível, e quem fez o impossível foi Deus. É o que eu quero que você entenda, irmão. Tem coisas que parecem ser impossível, mas não é. E se você fizer o impossível, Deus é quem faz. Amém? Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus.